Jornal do Diário. Oferecimento: Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital e Oral Sim Implantes. Nosso caminho constrói sorrisos. Na edição de hoje do JD você vai ver: casas de passagem de Santa Maria ganham mais vagas para proteger do frio as pessoas em situação de rua. Após reunião, hospitais e federações de saúde falam sobre o rompimento com o IP Saúde se não forem atendidas novas exigências. E veja também: no Dia Mundial Sem Tabaco, além da preocupação com o aumento do uso de cigarros eletrônicos, o debate sobre a dependência à nicotina continua sendo importante. Santa Maria registrou a menor temperatura do ano até agora, e em alguns municípios houve geada e temperaturas negativas. Confira estes e também muitos outros assuntos aqui no JD em 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você, mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. No Dia Mundial Sem Tabaco, especialistas apontam um aumento do uso de cigarros eletrônicos, principalmente entre os jovens. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é responsável por cerca de 8 milhões de óbitos por ano no mundo. Uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz aponta que durante a pandemia da Covid-19 houve um aumento no consumo de cigarro comum por causa dos problemas emocionais causados pelo isolamento. 34% dos fumantes brasileiros aumentaram a quantidade de cigarros consumidos nesse período. O caminho para vencer a dependência química é difícil, um processo que demanda força e persistência. Para quem fuma, desconfortos físicos e psicológicos são recorrentes durante o processo de recuperação, que exige inúmeras tentativas. Com o intuito de auxiliar quem deseja parar de fumar, o grupo de apoio Deixando de Fumar Sem Mistérios foi criado na Universidade Federal de Santa Maria. O projeto de extensão conta com a participação de acadêmicos dos cursos de farmácia e medicina e consiste em oferecer apoio, informação e tratamento para quem deseja parar com o consumo de produtos derivados do tabaco. Esse projeto, ele para mim é muito, muito, muito querido e eu acho que ele tem tudo para dar certo, para auxiliar os pacientes, as pessoas da comunidade santamariense, principalmente aqui de Camobi do campus, a parar de fumar e também para ter a qualificação da nossa formação enquanto médicos aqui dentro do nosso curso de medicina da UFSM. A iniciativa, que começa no mês de junho, vai ter 4 encontros, realizados uma vez por semana, com duração de 1 hora em média. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pelotas, no sul do estado, chama atenção para um novo problema. 1 a cada 5 jovens entre 18 e 24 anos usa cigarro eletrônico no Brasil. Isso representa quase 20% da população desta faixa etária. E os homens são os maiores consumidores. O índice é de 10% entre eles contra 4,8% entre as mulheres. O cigarro eletrônico, que costuma funcionar com bateria acionada para esquentar um líquido que geralmente contém nicotina, aromatizantes e outros produtos químicos, pode até parecer menos ofensivo do que o tabaco. Porém, a pneumologista Alessandra Fleig afirma que é tão prejudicial quanto o cigarro comum. Entre os jovens, a gente tem visto um aumento do consumo, principalmente dessas formas atípicas de consumo do tabaco, como o cigarro eletrônico e o narguilé, E aí tem toda essa questão, o narguilé, por exemplo, o narguilé, que parece, é uma coisa que tem sabor, que passa na água, aquele vapor que passa naquela água, não é, as pessoas acham que pode não ser prejudicial, e o que a gente observa em termos de equivalência é que uma sessão
de narguilé, né, pode equivaler a mais de um maço de cigarros consumidos. A gente não tem tempo, né, o cigarro eletrônico é uma coisa recente, a gente tem visto complicações já descritas na literatura de doença pulmonar aguda grave pela inalação do vapor do cigarro eletrônico, né, mas a longo prazo a gente não tem ainda essas respostas. Mas ele é uma substância inalada, né, que com certeza tem nicotina, é prejudicial ao pulmão. A maioria desses dispositivos não tem um controle de qualidade, a gente não sabe o que está inalando, né? E com certeza logo a gente vai ter descrição mais detalhada na literatura do malefício do cigarro eletrônico. Então, ao meu ver, não parece uma opção como ele veio, né, para parar de fumar. Não é uma opção mais saudável. A venda de cigarros eletrônicos é proibida no Brasil desde 2009 pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mesmo assim, é fácil encontrar cigarros eletrônicos sendo comercializados, especialmente na internet. A tendência mundial de condomínios que agregam áreas de lazer, serviços e centros comerciais já é uma realidade em Santa Maria. Espaços inovadores como esse, que integram o conceito de cidades inteligentes, além de serem voltados aos moradores, também abrangem a comunidade externa aos residenciais. Esse conceito de integração e de facilitar a vida das pessoas também pode ser visto no centro, entre as ruas Venâncio Aires e Andradas, onde o condomínio Espírito Santo é um dos exemplos de empreendimentos que seguem essa proposta. As 4 torres são compostas no total por 610 apartamentos e 675 vagas de garagens. Entre os prédios, há um calçadão de 16 metros de largura e 130 metros de comprimento, com chafariz, bancos e jardinagem. Eu passo aqui todo dia para quando eu vou voltar para casa e eu acho aqui muito adequado, tipo, é tão calmo, ainda mais por causa das águas e tem muita coisa boa aqui. E eu sempre passo aqui, eu sempre tenho vontade de parar para olhar, porque é muito bonito. Para mim que estudo e trabalho, eu acho um lugar prático, porque eu preciso comer, eu preciso passar em papelaria, eu preciso passar em qualquer lugar. É um espaço só onde tem tudo, então eu acho muito mais prático, tu não precisa caminhar longe para cada canto. Eu sempre passo por aqui, almoço, tudo eu faço aqui porque eu achei um lugar extremamente prático. Além da praticidade, a segurança é outro quesito que chama atenção no condomínio. O fator foi um dos motivos que fez a loja Domitila optar pelo Espírito Santo como local de instalação do negócio. Nos inspirou montar a loja Domitila em Santa Maria, aqui no Espírito Santo, pela segurança, né? E pelo novo complexo que foi feito, pela estrutura de calçadão. É um lugar bonito, agradável, como eu falei antes, também tem toda uma segurança, né, 24 horas, e todas as outras empresas, né, junto também, que acabam conciliando e acaba trazendo mais público, né. Quem passa pelo bulevar do condomínio Espírito Santo se depara, além das imponentes edificações, com um paisagismo atrativo que pode ser usufruído tanto pelos cerca de 3.000 moradores do condomínio, quanto por quem escolhe esse local para o momento de lazer ou busca serviços e comércio disponibilizados no espaço. A primeira questão foi a questão do próprio terreno, né? O terreno, ele oportunizou, né, esse tipo de empreendimento. Então, ele é um terreno grande, né? Um terreno de rua a rua, né? Então, daí se enxergou, né, essa possibilidade de fazer uma cidade dentro de outra cidade, né? Então, hoje a gente tem o Espírito Santo, que ela é do tamanho de uma cidade de pequeno porte, aqui do Rio Grande do Sul, né? E vai uma população em torno de 3.000 pessoas, né? Então, em cima da primeira questão, o terreno, né? Oportunizar isso aí, e de nós fazermos um projeto ligando uma rua a outra, dando bastante espaços, né, de convivência, tanto para os moradores como para a comunidade, né, que vai poder usufruir do empreendimento.
A diversidade de estabelecimentos comerciais dos mais variados segmentos contribui também para que o público consumidor faça a economia girar. O Boulevard do Empreendimento Espírito Santo é um espaço de lazer que veio para dar uma boa repaginada no centro de Santa Maria. Um espaço bonito, com uma iluminação muito boa, uma diversidade de estabelecimentos comerciais dos mais variados segmentos. E é esse tipo de espaço que atraem as pessoas de bem, as famílias, o público consumidor, né, faz a economia girar. E são de espaços como esses que nós precisamos para que a gente volte a ter um centro de Santa Maria como a nossa população merece, né? Então, por mais empreendimentos como esse e também pela revitalização de alguns que há bastante tempo estão depreciados. Por acreditar nesse empreendimento, por achar que ele é o melhor espaço para a nossa loja, que combina com a gente, porque a ideia que a gente tem quando entra aqui é que está em outro lugar. Não que Santa Maria não seja maravilhosa, né? Mas a segurança fez a gente vir aqui também. E os outros lojistas que estavam aqui conversaram com a gente, disseram que estavam gostando muito do espaço, que estava tendo um crescimento bem considerável, e isso nos fez querer estar aqui. Pessoas em situação de rua terão mais oportunidade de se abrigarem durante os dias frios em Santa Maria. Isso porque houve um aumento no número de vagas nas casas de passagem da cidade. Com a chegada dos dias mais frios, dignos de inverno, as casas de passagem de Santa Maria vão ter mais vagas para acolher pessoas em vulnerabilidade social. O Mundo Novo, uma das casas de passagem da cidade, pode receber 50 pessoas, sendo 10 vagas variáveis. Quem chega ao local passa pelo acolhimento e é encaminhado conforme a necessidade. Essa pessoa, esse usuário nosso, chega para o acolhimento, passado pelos monitores, os monitores repassam para nós. A demanda, a gente faz o acolhimento, faz o PIA e vê qual é a demanda dele, se é CAP, se é posto de saúde, se é IGP. A grande maioria chega sem documento, né? Então a gente já faz o encaminhamento para o IGP, solicitando esse documento para dar prosseguimento nos outros atendimentos da rede, que seria CAPs, postinho de saúde e às vezes solicita internação. Então, para todos esses serviços a gente precisa dar o primeiro passo, que é ter o documento. O abrigo oferece quartos coletivos, banheiros, alimentação, roupas, sala e área de serviço, além de contar com o trabalho de 2 assistentes sociais, 2 psicólogos e uma enfermeira. É um espaço com mais de 50 pessoas, não é fácil de tu manter organizado, então a gente pede a colaboração de cada um tem responsabilidade de organizar sua cama, seus pertences, cada um tem seu armário também. Então assim que funciona a parte da organização, e tem os funcionários que colaboram também, tem a parte da limpeza, para fazer toda a limpeza da casa, né, higienização, banheiros, e também outros funcionários que ajudam com organização em específico, assim, para solicitar quando necessita. Quem frequenta a casa e saiu durante o dia deve retornar até às 8 horas da noite para garantir o pouso. São realizadas buscas para acolher pessoas em vulnerabilidade social. Elas costumam ocorrer no início da noite, conforme cronograma organizado junto à Secretaria de Desenvolvimento Social. Santa Maria registrou novos óbitos em decorrência da Covid-19. De acordo com o comunicado emitido pela Prefeitura, as vítimas são 2 homens com idades entre 71 e 72 anos que deram entrada no Hospital Regional ainda neste mês. Ambos tinham 2 doses da vacina contra a doença. Com os novos óbitos, o município já registra 935 mortes por causa do coronavírus desde o início da pandemia em 2020. No dia 23, a Prefeitura divulgou um comunicado confirmando 12 óbitos entre 15 de abril e 18 de maio deste ano. Com a chegada do frio e outros fatores, os atendimentos adultos têm demonstrado crescimento nos últimos meses, resultando em registros de superlotações em unidades de urgência e emergência em Santa Maria. Confira na reportagem de Ariane Lima. Desde 2014, o pronto atendimento do patronato conta com a classificação de risco para triar os pacientes, sendo que a primeira capacitação ocorreu em 2017. Já a unidade de pronto atendimento 24 horas utiliza a classificação desde 2012. Há 5 anos, o pronto atendimento Rubem Noal utiliza o protocolo para acolher os pacientes.
Conforme o levantamento com dados fornecidos pelas 3 unidades que atendem urgência e emergência em Santa Maria, 82% dos pacientes classificados com as cores verde e azul poderiam ter buscado assistência em uma das 33 unidades de saúde. No pronto atendimento municipal, o aumento do número de atendimentos não urgentes e normais vem sendo observado desde o início do ano. Dos primeiros 4 meses de 2022, janeiro foi o que mais registrou pessoas nessas duas classificações. Foram 7.600 pessoas com a pulseira verde e 113 com a azul. No dia 26, foram atendidas 148 pessoas, sendo que 110 casos eram não urgentes e comuns. No bairro Tancredo Neves, o pronto atendimento Rubem Noal vive uma situação semelhante. No dia 26, dos 155 atendimentos, 119 foram classificados como verdes e azuis. Para a administradora da UPA 24 horas, a alta demanda é reflexo de um problema antigo. Falta a população também entender, eu acho, quando procurar pronto atendimento, em que momento, tem essa necessidade de vir ao pronto atendimento. Acaba que, por ser uma unidade de porta aberta 24 horas, são atendimentos diferentes, digamos assim, são perfis diferentes. Uma unidade básica tem um perfil e um pronto atendimento tem outro. Então, assim, acaba com que as pessoas, às vezes, não têm a informação correta ou acham que, às vezes, seu problema não está sanado e aí acabam que vêm procurar o pronto atendimento. No dia 26, 296 atendimentos de um total de 335 foram de pouca urgência e normais na unidade. Apesar da maior parte das pessoas que buscam assistência nos pronto-atendimentos desejarem uma solução imediata, é preciso pensar a longo prazo. Santa Maria conta com 33 unidades de saúde. Nesses espaços, são realizadas ações de acolhimento ao paciente. Segundo a superintendente da Atenção Básica de Santa Maria, são acompanhados 2 tipos de demanda. A população precisa também se sensibilizar para isso, é que muitas vezes a gente não vai ter condições de atender aquela necessidade naquele momento. Por isso que a gente tem o que a gente chama de demanda espontânea e demanda programada, dentro dessa lógica de acolhimento. Então, o que acontece? Aquele usuário que chega, ele vai para o acolhimento. Lá no acolhimento, o profissional que está ali, ele vai categorizar esse acolhimento como demanda espontânea, ou seja, chegou na unidade e precisa de fato de atendimento. Vai ter outro que vai ser demanda programada. Por exemplo, é um paciente com doença crônica, um hipertenso, um diabético. No contexto atual, a população pode buscar as unidades de saúde para realizar consultas, exames de prevenção de diversas doenças, curativos, administração de medicamentos, aferição de sinais de pressão, assim como testes rápidos, coleta de PCR para testagem de Covid, entre outros procedimentos. Para possibilitar a assistência da população por mais tempo, 5 unidades de saúde estão funcionando em turno estendido em Santa Maria. Os dias, horários e as unidades de saúde você encontra em diariosm.com.br. Na manhã de hoje aconteceu uma reunião entre entidades que prestam serviços pelo IP Saúde a servidores públicos do Rio Grande do Sul. No início da tarde, um documento foi protocolado pelas entidades na Casa Civil do Governo do Estado, dando o prazo de 24 horas para a suspensão das portarias e comunicados sobre as novas tabelas de remuneração. Caso a decisão não seja atendida, as entidades irão suspender os atendimentos aos usuários do IP em todo o estado. O mesmo documento também foi encaminhado ao Ministério Público. E agora um flagrante impressionante que aconteceu ontem à noite em Cruz Alta, na região noroeste do estado. Você vai acompanhar nas imagens que um carro não conseguiu frear a tempo e avançou sobre a via férrea no exato momento em que um trem se aproximava do cruzamento na Avenida Presidente Vargas, em Cruz Alta. O carro foi arrastado por cerca de 30 metros até a locomotiva conseguir parar. O motorista teve apenas ferimentos leves, foi atendido e passa bem. De acordo com a Brigada Militar, o acidente aconteceu por volta das 8h30 da noite. E a seguir aqui no JD, a delegada Luísa Souza fala sobre o enfrentamento da violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. O JD faz agora um intervalo, nós vamos acompanhar imagens ao vivo neste início de noite, belíssima imagem, Morro das Antenas, a nossa câmera exclusiva do Grupo Diário, registrando então esse início de noite desta terça-feira aqui na nossa cidade. Agora são 6h25, nós vamos para o intervalo, em seguida voltamos.
Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Há quanto tempo você não aproveita o melhor do seu sorriso? E nessa busca em ter seu sorriso completo de volta, nós sempre reforçamos a importância de realizar uma avaliação com nossos especialistas, pois é nesse momento em que vamos poder com precisão definir qual o melhor plano de tratamento para o seu caso. E a Oral Sim, além de ser a clínica número 1 de implantes dentários, também é a clínica mais indicada do Brasil. Por isso, eu estou te esperando aqui. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade, além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Antes mesmo de registrar boletim de ocorrência ou passar por um atendimento em unidades básicas de saúde ou pronto atendimento, o Hospital Universitário de Santa Maria recebe vítimas de violência sexual que podem acontecer. 30% dos casos de abuso sexual no USM são de crianças e adolescentes. Para enfrentar essa triste realidade, que foi criado o Maio Laranja em todo o país para o enfrentamento da violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. E eu recebo hoje aqui no JD, para falar sobre este e também outros assuntos, a delegada Luísa Souza, titular da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Santa Maria. Muito boa noite, delegada. Seja bem-vinda. É um assunto muito delicado, um assunto que comove muitas pessoas e com certeza na delegacia você vê muitos casos de crianças que enfrentam essa situação, não é mesmo? Boa noite. Boa noite, sim. Lá nosso principal nicho é a questão do abuso sexual contra a criança e adolescente. Delegada, é possível já hoje em dia sim ter um dessas vítimas de abuso sexual ou não é mais possível? Esse abuso pode acontecer em qualquer lugar? Na verdade, o abuso acontece em qualquer lugar, com qualquer idade, né? Nós temos uma maior incidência até os 13 anos de idade, mas também, assim como temos até antes dos 18 anos, né? Que é o que a gente trabalha lá na DPCA. E nível social, delegada, a gente consegue falar em nível social dessas crianças e adolescentes que chegam até a delegacia para fazer essa denúncia? Não, também não temos padronização de nível social. A gente verifica que todas as classes sociais a gente encontra casos de violência sexual.
E delegada Luísa, a gente sabe que houve uma redução dos registros de ocorrência em 2020, quando começou a pandemia. Naquele ano, inclusive, foram 123 casos. Já no ano passado aumentou um pouco mais, 190. Isso dá uma diferença de 35%. Neste ano, como que estão os registros e ocorrências aqui na nossa cidade? Bom, eu estou há 6 anos à frente da DPCA. E nós já víamos mais ou menos com esse padrão de 190 a 200 ocorrências por ano. E esse ano a gente já verificou que está retomando esse padrão também. Nós já temos, assim, nesses primeiros meses, mais ou menos a mesma quantidade de ocorrência que nos anos antes pandemia. Então, na pandemia, realmente estavam mais em casa, a família em casa, e esses registros não chegaram até a polícia. Exato, a gente não tem como apontar, né, se efetivamente houve uma subnotificação, eles estavam ocorrendo e não chegaram até a polícia, ou se as crianças e os adolescentes estavam mais vigiados, né, porque os pais estariam em casa e acabou não ocorrendo. Delegado, o que pode ser feito, né, por essa criança ou adolescente que é abusada? Se em muitos casos o abusador está dentro de casa. Sim, essa criança, de alguma forma, ela vai externar essa situação de violência, né? Seja pela tristeza, depressão, seja mudando seus hábitos. Muitas questões de automutilação a gente enfrenta. Então, alguém da família vai perceber essa situação. E assim que perceber, tem que comunicar às autoridades para a gente poder começar a tomar as medidas pertinentes. Que a primeira situação que a gente tenta consertar ali é tirar aquela criança ou adolescente da situação de risco. Mas para isso precisa chegar ao conhecimento das autoridades. Pois é, esse conhecimento das autoridades através de uma denúncia, né? Que provavelmente algum familiar ou até mesmo a criança ou adolescente pode fazer, eles podem chegar até a polícia e fazer essa denúncia? Podem sim. Geralmente eles estão acompanhados de alguém, ou se chegam lá sozinhos, nós acionamos o conselho tutelar para ter alguém com eles, mas qualquer um pode comunicar esse crime, né? E seja a qualquer autoridade, seja por qualquer meio telefônico, denúncia anônima, qualquer situação, desde que chegue. Agora, o que acontece com o abusador, né? A gente sabe que, infelizmente, algumas leis mais rígidas, né? E aí pode ser que impeça muitas crianças ou até mesmo familiares de poder chegar até a polícia, por exemplo. Quando tem essa denúncia, entra um trabalho de investigação e depois disso, o que acontece? Bom, depois de nós apurarmos, né, aquela situação, se efetivamente aconteceu, é remetido esse procedimento para o judiciário, onde vai então abrir, né, o processo judicial para ele ser responsabilizado. Durante o inquérito policial, geralmente é concedida medidas protetivas de afastamento, ele não vai mais poder chegar perto dessa criança e desse adolescente. Casos mais graves, muitas vezes são representados por algum tipo de prisão. Algumas vezes são concedidas pelo judiciário e outras não. Mas é um crime muito grave. Casos que não são deferidas a prisão logo de início, em algum momento essa pessoa será encarcerada, porque é um crime com penas elevadíssimas, assim, chegam a 20, 30 anos. Agora, delegada, a gente tem essa campanha do Maio Laranja, que sem dúvida serve de alerta, né, para as pessoas. É uma maneira de estar trazendo esse assunto que às vezes as pessoas não querem falar, não querem discutir. Sem dúvida é um assunto bastante delicado, mas qual a importância de se debater, de estar falando sobre isso? Eu acho que é a questão do conhecimento, né? Muitas dessas crianças e adolescentes se deixam acontecer isso e se prolongar o tempo por falta de conhecimento, até que isso seja errado. Elas entram naquela situação de abuso e acreditam que aquilo seja uma situação correta, até porque muitas vezes esse abusador é alguém muito próximo a ela, é o pai, é o padrasto, é o irmão, é o tio, é o amigo. Então, elas têm que ter conhecimento, e tu despertando esse mês, é importante que tu desperta nos responsáveis por ela esse conhecimento que isso acontece, isso existe com frequência, né, para eles poderem instruírem os seus filhos a saber como agir, como evitar, como pedir ajuda em alguma possível situação.
Agora, a delegada Luísa, você está à frente da delegacia há 6 anos, como falou, né? Sem dúvida, muitas histórias para contar, muitas crianças, muitos adolescentes que foram ajudados através do trabalho de você. Não deve ser um trabalho muito fácil, né? De poder estar lidando e levando até para o dia a dia disso, né? Para sua família, enfim. Nós deparamos com muitas situações assim tristes, né? E somos humanos e às vezes a gente tem que respirar fundo assim para seguir em frente, mas eu tenho assim na minha cabeça que é uma missão, assim, uma missão de vida, porque a partir dali, a partir do nosso trabalho, com todo o trabalho da rede de proteção, do Conselho Tutelar, Ministério Público, toda a equipe da Polícia Civil, eu não trabalho sozinha, né? Eu tenho uma equipe muito capacitada, assim. E a partir dali, a gente consegue dar o primeiro passo para tirar aquela criança daquela situação de abuso ou de violência em geral, né? Então, é isso que eu procuro focar na minha vida. Que bacana. A Polícia Civil, inclusive, desencadeou também uma operação a chamada Localizar, que aconteceu em todo o Rio Grande do Sul, com o objetivo de averiguar a situação de crianças e adolescentes que estão desaparecidos. Aqui em Santa Maria teve essa operação. Como que é essa questão também, que é na delegacia que você trabalha e que vocês cuidam desse caso também? Sim, na DPCA a gente participou dessa operação, nós tínhamos cerca de 60 adolescentes desaparecidos. Mas aqui na cidade a gente tem uma peculiaridade que não são casos assim de desaparecidos por situação criminal, não existe sequestro ou algum outro tipo de crime. A maioria das situações são adolescentes que por algum descontentamento, por discordarem dos pais, acabam fazendo a sua mochilinha e saindo de casa, muitas vezes sem dizer para onde eles estão indo. E eles retornam e os pais acabam não fazendo a ocorrência da localização e eles ficam no sistema, né, dos nossos sistemas policiais como desaparecidos. Então a gente fez um pente fino assim e nós conseguimos, nós tínhamos pouco prazo para fazer isso, mas a gente quase dos 60 assim foi mais de 50 que a gente conseguiu localizar. Delegada Luísa, para a gente encerrar então esse bate-papo, a pessoa que quer denunciar, quer ajudar alguma criança, um adolescente que está em situação de risco, qual é o procedimento? É direto na delegacia então ou tem algum telefone que possa fazer a denúncia? Sim, as delegacias sempre estão de portas abertas, né? Mas caso a pessoa prefira fazer de forma anônima, pode ser através do Disque 100, que é o Disque dos Direitos Humanos, pode ser através do 197, que é o telefone da Polícia Civil, do 190, que é a Brigada Militar, pode chegar nos conselhos tutelares, pode colocar, como já muito aconteceu, o bilhetinho debaixo da porta da delegacia, qualquer forma, desde que toma alguma atitude. Porque a Constituição já coloca criança e adolescente são prioridades absoluta e responsabilidade de todos, da sociedade, da polícia, do Estado, de todos. Não é só a polícia, é todos que têm responsabilidade sobre elas. Muito bem, então, delegada Luísa Souza participando ao vivo aqui falando sobre esse assunto tão importante, o Maio Laranja, que teve várias ações no Brasil inteiro, né? Uma campanha que tem em todo o país e a gente trouxe esse assunto então para debater, para discutir um assunto sem dúvida tão importante. Parabéns pelo seu trabalho e também de toda a equipe da DPCA. Muito obrigada. E no próximo bloco você vai conferir as informações da previsão do tempo. Teve geada aqui em Santa Maria e também na região. Nós vamos agora para o intervalo. Você acompanha imagens ao vivo neste momento da Avenida Presidente Vargas com a Floriano Peixoto. Agora são 6h39. Nós vamos para o intervalo. Em seguida nós voltamos. Viajar com acompanhante a Dubai ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico 0 km? Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de R$1 milhão em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de R$5.000 na renda fixa Unicred e concorra a um Mini Cooper elétrico, 20 viagens com acompanhante para Dubai, 20 iPhones, 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe! Há quanto tempo você não aproveita o melhor do seu sorriso? E nessa busca em ter seu sorriso completo de volta, nós sempre reforçamos a importância de realizar uma avaliação com nossos especialistas,
pois é nesse momento em que vamos poder com precisão definir qual o melhor plano de tratamento para o seu caso. E a Oral Sim, além de ser a clínica número 1 de implantes dentários, também é a clínica mais indicada do Brasil. Por isso, eu estou te esperando aqui. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Estamos de volta com o JD e confira a partir de agora as informações da área de segurança pública da nossa cidade e também da região. E quem traz as notícias é o repórter Lennon de Paula. Olá pessoal, vamos agora com os destaques de Santa Maria e região da área de segurança pública. Informações que você lê em bay.net.br. O condutor de uma motocicleta e a passageira ficaram levemente feridos após se envolverem em um acidente com uma Renault Master na manhã de terça-feira no bairro Salgado Filho, região norte de Santa Maria. O condutor da Master, que trafegava pela rua André da Rocha, ao ingressar na rua Oliveira Mesquita, acabou colidindo com a motocicleta. Ao perceber o acidente, o homem parou e prestou socorro às vítimas, que foram atendidas por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que as encaminhou para a unidade de pronto atendimento. O condutor da motocicleta estava com uma suposta luxação no braço e a passageira teria relatado aos socorristas que sentia dores no peito. Outra notícia do BEI, um jovem de 19 anos foi preso por policiais civis na tarde desta terça-feira em Santa Maria. Ele é suspeito de ser o autor dos disparos contra uma jovem de 20 anos que seria a sua ex-namorada, em frente a uma distribuidora de bebidas na Avenida Borges de Medeiros, no bairro Nossa Senhora de Fátima, na noite do dia 8 de maio. Na ocasião, o suspeito teria efetuado disparos de arma de fogo contra pessoas que estavam no local e fugido logo após. Os disparos atingiram de raspão a cabeça da jovem e a perna de um outro jovem que a acompanhava. Ambos foram socorridos e passam bem. Após o crime, a Brigada Militar efetuou perseguição ao suspeito, mas este não foi localizado. No apartamento dele foram apreendidos dinheiro, uma balança de precisão e uma quantidade significativa de drogas. Conforme a delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Elizabeth Shimomura, a apreensão de drogas realizada no domicílio do suspeito está sendo investigada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO. A prisão ocorreu na Delegacia de Atendimento à Mulher, no bairro Centro, após o jovem prestar depoimento. Ele foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Santa Maria. E para encerrar o Boletim BEI, foi apreendido provisoriamente na manhã de terça-feira um adolescente de 14 anos suspeito de tentar matar um homem de 31 anos e depois ter colocado fogo no veículo da vítima na madrugada do dia 3 de maio, na Vila Natal, no bairro Noal, em Santa Maria. Uma rixa entre o suspeito e a vítima teria sido a motivação para o crime. O suspeito foi localizado no interior de São Cepé
Bagé após ação de policiais civis da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O jovem apreendido negou o envolvimento no crime. O adolescente, que possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte irregular de arma de fogo, foi recolhido ao Centro de Atendimento Socioeducativo em Santa Maria. Esses e outros destaques você lê em bem.net.br ou nas nossas redes sociais, @bem.noticias. Acesse lá. E o amanhecer foi de frio intenso na região central do estado. Os termômetros estiveram bem próximos de registrar temperaturas negativas. O frio intenso deu as caras em Santa Maria e região central do estado. Em algumas cidades foram registradas temperaturas negativas ou muito próximas disso, como Santa Maria e Itaara, que marcaram 1 grau. Quem precisou levantar da cama cedo se deparou com a condição climática que proporcionou a geada que cobriu os gramados e os carros. Complicado acordar cedo aí para poder ir trabalhar, mas vamos ver, esse inverno a gente tem a expectativa de que venha uma nevezinha para ver, né, para achar bonito só pelo menos, porque é complicado acordar cedo e ter aí descongelar o carro e tudo mais. Se cair uma neve aí, tu vai sair aqui pra fora para dar uma brincada, para dar uma olhada? Tentar dar uma olhadinha só, olhar e voltar para dentro. Com os termômetros marcando 1 grau, o amanhecer em Itaara deixou os gramados branquinhos. Já por volta das 7h30 da manhã, com as ruas mais movimentadas, algumas pessoas paravam para olhar os gramados que já estavam brancos. E com a expectativa de um inverno bastante frio, é preciso já ter em mente uma forma de se aquecer. É bastante fogo no fogão a lenha e lareira. Muito fogo e muita lã. Para a região, a previsão ainda é de geada para os próximos dias. É geada e vem muito frio pela frente porque a gente nem começou o inverno. Agora, não foi só a baixa temperatura que marcou o último dia de maio. Quem olhou para o céu viu parte de uma chuva de meteoros. O fenômeno é fruto da passagem pelo nosso planeta por uma nuvem de fragmentos de um cometa que passou próximo do Sol e da Terra em 1995. Na medida em que a Terra atravessara a nuvem de detritos, alguns desses objetos caíram na atmosfera, pegando fogo durante este processo, o que resultou então na chuva de meteoros, e a gente mostrou então alguns registros dessa chuva que apareceu em alguns pontos aqui do estado. E agora sim, vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira, previsão de tempo seco e novamente geada ao amanhecer. Vamos ver mais detalhes nas telas das temperaturas. Mínima apenas de 2 graus nesta quarta-feira. A máxima não deve passar dos 13. Na quinta, ainda bastante frio, temperaturas variando entre 6 e 10 graus. Na sexta-feira já muda um pouco, porque na quinta inicia uma instabilidade com muita umidade e previsão de chuva aqui em Santa Maria. A máxima chega aos 16 graus e no sábado, temperaturas variando entre 10 e 19. Vamos ver como que vai ser na nossa região a quarta-feira. Caçapava do Sul, 1 grau nas primeiras horas da manhã, máxima não passa dos 12. Agudo, mínima de 2 e máxima de 14 graus. E Itaara, mínima de 4, máxima de 11. E São Cepé, também temperatura bem baixa, mínima de apenas 3 graus. E a máxima não deve passar dos 14 graus. Se preparar para o frio, então quarta-feira gelada em toda a região central aqui do nosso estado. E no próximo bloco você vai ver o resultado da enquete do Diário sobre os pontos turísticos mais marcantes de Santa Maria. Nós vamos então para o intervalo, vamos conferir imagens ao vivo da Rua Marechal Floriano Peixoto com a Andradas, bem no centro aqui da nossa cidade. Agora que são 6h49, nós vamos para o intervalo. Em seguida nós voltamos com mais JD para você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Há quanto tempo você não aproveita o melhor do seu sorriso? E nessa busca em ter seu sorriso completo de volta, nós sempre reforçamos a importância de realizar uma avaliação com nossos especialistas, pois é nesse momento em que vamos poder com precisão definir qual o melhor plano de tratamento para o seu caso. E a Oral Sim, além de ser a clínica número 1 de implantes dentários, também é a clínica mais indicada do Brasil. Por isso, eu estou te esperando aqui. A Clínica Inanna dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. E depois de explorar as áreas verdes da nossa cidade, os nossos leitores ajudaram a escolher qual o ponto turístico mais marcante de Santa Maria através de uma enquete realizada no Instagram do Diário. E agora você confere o resultado dessa campanha especial. Santa Maria é uma cidade que vem crescendo cada vez mais. E ao longo desses 164 anos de história, muitos pontos da cidade moram no coração da comunidade. Conheça agora os pontos mais queridos por todos. A Vila Belga, que completou 115 anos neste ano, ficou com o primeiro lugar na escolha dos leitores. Desde 1988, o conjunto é considerado um patrimônio da cidade. Ao todo, são 84 casas. Cada uma possui um projeto diferente, construídas em blocos de duas, possibilitando o encaixe e alinhamento perfeito entre elas. O formato original e a beleza do local contribuíram para a criação de um evento que aproxima a população deste marco cultural e histórico. Em 2015, nasceu o Brick da Vila Belga, que recebe exposição e comercialização de artesanato, roupas, alimentos e apresentações de músicas e teatro. A Estação Férrea de Santa Maria, a Gare, dividiu o primeiro lugar com a Vila Belga. O local nasceu a partir de um decreto imperial, no ano de 1873. O projeto foi idealizado pelo engenheiro Teixeira Lopes, que também usou as arquiteturas belga e inglesa como inspiração. Após anos de abandono, atualmente a Prefeitura de Santa Maria administra o local, que serve de palco para eventos culturais. Existem planos de obras de revitalização, ainda em fase de estudos. Para os leitores do Diário, o segundo lugar está reservado para 3 marcas registradas do centro da cidade: o Calçadão Salvador Isaía,
a Praça Saldanha Marinho e o Teatro 13 de Maio. Inaugurado em 1979, o calçadão tem pontos comerciais e alimentícios. Localizado entre as ruas Venâncio Aires e Alberto Pasqualini, o local é parte do itinerário diário de muitos moradores da cidade. Atualmente, o espaço passa por obras de revitalização. Dividindo o mesmo ambiente, a Praça Saldanha Marinho também foi a escolhida pelos leitores. O local já recebeu os nomes de Praça Conceição e de Capelinha. Em 1837, o nome mudou novamente para Praça da Matriz. No início do século XX, em homenagem ao engenheiro Joaquim Saldanha Marinho Filho, da Inspetoria Geral de Terras e Colonização, a praça recebeu o seu nome, que é o mesmo até hoje. Atualmente, a praça é movimentada por eventos como a Feira do Livro. Já o Teatro 13 de Maio foi fundado em 1890, quando o município tinha 25 mil habitantes. O farmacêutico e empresário João Daut Filho foi um dos grandes responsáveis pela construção do prédio. Para arrecadar fundos para pagar a construção, João fundou uma sociedade dramática, onde trabalhava como diretor e ator. Em 1890, foi inaugurado o Teatro 13 de Maio, dando início a uma intensa atividade cultural durante pouco mais de 2 décadas. Em 1913, o jornal Diário do Interior anunciou a venda do Teatro 13 de Maio. Durante este período, o local foi sede de diversos lugares, como a Biblioteca Pública Municipal e um centro cultural. O espaço foi reinaugurado em 1997 e teve a Associação dos Amigos do Teatro 13 de Maio como principal apoiadora. Este ano, o teatro completa 25 anos de reabertura. Também localizada na região central, a Catedral Metropolitana Imaculada Conceição ficou com o 3º lugar. Situada na Avenida Rio Branco, a obra é um grande símbolo para a comunidade católica de Santa Maria. A construção do prédio atual iniciou em 1902, inspirada no estilo neoclássico. A igreja foi inaugurada em 1909 e logo em 1910 foi elevada à condição de catedral. Em 1911, a catedral recebeu um sino fundido em 1684, que foi trazido das antigas missões jesuíticas. Em 2011, a igreja foi elevada ao status de Catedral Metropolitana. E uma última informação, que tal participar dos programas da TV Diário e Rádio CDN e conhecer os apresentadores? Pois dentro das comemorações dos 20 anos, o Grupo Diário quer trazer você para celebrar a data aqui com a gente. Para se inscrever, basta preencher um formulário que está no site, ou pelo WhatsApp, ou também pelo e-mail, indicando qual programa você quer participar. Vem participar aqui do JD, hein? E o Jornal de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você e a gente se encontra amanhã. Até lá! Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital e Oral Sim Implantes. Nosso caminho constrói sorrisos.